Bom, pessoal, agora a gente vai ver, né, os tipos de resistores que existem, né? Os resistores que existem aí são do tipo fixos, né, ou variáveis, né? É os tipos de resistores aí que existem, né? Resistores fixos e os variáveis, né? A gente vai ver aqui alguns tipos de resistores variáveis. Para começar, a gente vai ver aqui os variáveis, né, rotativos aí, né, ou deslizantes, né, no caso do reostato. Então a gente vai ver aqui o reostato, né, que é um resistor variável, só que deslizante. A gente vai ver o potenciômetro e o trimpote, que são resistores variáveis, só que rotativos. A gente vai ver também o resistor, é o LDR. A gente fala que é sensor, né? Sensor LDR, porque ele varia sua resistência aí conforme a luz. Então a gente fala que é sensor LDR, mas ele é um resistor porque ele vai fazer a variação da sua resistência interna. A gente vai ver também o termistor, né, que varia a sua resistência interna conforme a temperatura externa que está agindo sobre ele. E a gente vai ver aqui o varistor, que ele vai variar sua resistência interna conforme a tensão que chega entre seus polos aí, entre seus terminais. Então a gente vai começar aqui pelo reostato, né? A gente chama de potenciômetro reostato. Ele é do tipo deslizante, né? A gente chama que ele é um resistor aí linear, né? Ele altera sua resistência interna conforme ele desliza sobre uma barra, né, horizontalmente. Então ele é linear. Então o reostato, né, é um dispositivo resistor deslizante utilizado para variar a intensidade da corrente elétrica em um circuito e assim aumentar ou diminuir conforme o desejado. Então, por definição, reostato são dispositivos tais que podemos variar a sua forma, né, ou suas dimensões, de modo a obter uma resistência variável. Então, geralmente é o reostato aqui, como ele é um resistor deslizante aí que altera sua resistência interna conforme você desliza ele em uma barra, né, ele é bastante utilizado em equalizadores, né? Você vai ver aquelas mesas de som aí, equalizadores, né, o mais utilizado é o reostato, porque vai variar sua resistência interna, né, para aumentar e diminuir aí a equalização do som. Então você vai ver bastante nessas mesas de som. Então aqui para vocês terem uma ideia de como que é o reostato, né, acho que vocês devem ter até visto aí em aparelhos de som aí, né, não sei os modernos agora, mas os mais antigos sempre tem o reostatos aí, né, que é o resistor deslizante. Pode ver que embaixo dele aqui, né, em alguns aí vem especificado aí sua resistência, né, nesse caso aqui é de 20K. Tem esse outro tipo aqui também, né, esse aqui já é mais encorpado, né, tem uma carcaça de alumínio. Já esse daqui não é mais simples, né, ele é só um materialzinho aqui de plástico, né, e a parte da resistência interna. Então esse aqui é mais simples, mas todos eles têm o mesmo princípio, né, que é variar a sua resistência interna conforme desliza sobre a barra. E ele tem 3 pinos, ó, pode ver aqui, ó, 1, 2 e 3. Sempre o do meio é o pino comum aí, é o pino terra, né, é o comum, né. Pode ver que nesse aqui também, ó, se você olhar aqui nas extremidades dele, você vai ver que um lado tem um pino só, do outro lado tem 2 pinos, ó, tá até marcando, ó, 1, 2 e 3. Então sempre aí, a maioria dos casos, o pino 2 aí é o pino comum, aí é o terra. Beleza? A gente não vai usar muito ver isso aqui em celulares e tablets, né? Dificilmente você vai ver um reostato aí num celular e num tablet. Só que como estou passando uma eletrônica geral para vocês, então vocês têm que saber todo tipo de componente existente aí na eletrônica, né? Porque esse curso aqui ele vai abranger a eletrônica no geral, esse começo, né? Então
Então você vai poder usar essa eletrônica aí tanto para arrumar celulares ou tablets, quanto para poder arrumar qualquer outro tipo de aparelho eletrônico. Então essa base que eu estou passando para vocês em eletrônica, tanto analógica quanto a digital, que a gente vai ver mais para frente, você vai poder mexer com todo tipo de aparelho aí. Se você quiser abrir uma assistência, mexer com televisão, computador, notebook, qualquer tipo de aparelho eletrônico aí, você vai poder consertar. Beleza? Então, simbologia aqui do reostato, essa figura aqui é os dois símbolos usados aí na nossa eletrônica, em circuitos elétricos. Quando você vê esse símbolo aqui é porque é um resistor variável, né? Geralmente é usado mais na parte de reostato aí, quando o resistor variável ele desliza sobre uma barra, então que é no caso do reostato. Então usa esse símbolo aqui, ó. Aqui é como se fosse um resistor, né? E com a seta aqui que é de deslizar para a direita e para a esquerda, ou o símbolo do resistor aqui de zigue-zague com a seta também indicando que ele é deslizante. Que a observação que a gente vai fazer no caso do reostato, o reostato ele nunca vi ele em SMD, né? O reostato aí eu até hoje eu só vi em PTH, né? Que é aquele que solda por baixo da placa. Em SMD eu nunca vi. Então no caso aí, se você precisar usar, né, um resistor variável do tipo deslizante, né, pode-se utilizar no lugar aí o potenciômetro ou o trim-pot, que faz a mesma função, só que é rotativo. Então esse daí, o potenciômetro ou o trim-pot, você já encontra em SMD. Então se você encontrar aí na eletrônica algum potenciômetro ou trim-pot aí rotativo, você vai encontrar em SMD também. Já o reostato aqui eu nunca vi em SMD, entendeu? Só em PTH. O efeito é o mesmo, né? Muda apenas aí o design aí, um desliza, o outro roda, né? Mas o efeito é o mesmo, a pinagem aqui é a mesma, então só muda a aparência mesmo, né? A forma de testar aí é a mesma também entre os dois, os três tipos, né? O reostato, o potenciômetro e o trim-pot. Então a forma de testar aí é iguais para os três tipos. Então a gente vai ver mais para o final da aula aí como que a gente vai fazer o teste, mas é o mesmo para os três. Então se você saber testar um, você sabe testar os outros dois. Então, como eu disse, é bastante utilizado em equalizadores, né? Mesas de som. Então aqui, se você ver em cima aqui os botões rotativos, são tudo potenciômetro, né? E abaixo aqui são os reostatos, né? Já os deslizantes aí. Mas os dois têm a mesma função, que é variar a resistência interna, né? Para oscilar aí a variação da corrente ou tensão. Beleza, pessoal?